Gravando, senhor presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Na composição da Câmara de hoje, temos o Dr. Argos Gregório, vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Luiz Eduardo de Camargo Penteado, em substituição a Daniela Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Nós temos 3 processos em pauta. Há também 2 inscrições para sustentação oral. Vamos iniciar pelo primeiro da pauta, o AIN 4, 139.060, Flora Produtos de Higiene e Limpeza S.A. Eu sou o relator, é um recurso misto. Eu indago aqui o doutor Tiago. Eu estou aqui, eu tenho uma proposta aqui de conversão de diligência, de julgamento em diligência, né? Eu indago ao senhor se há interesse na sustentação oral ou gostaria de fazer algumas considerações sobre o caso antes de eu iniciar o voto. Esse voto, na verdade, é o seguinte, ele tem aqui, são 4 acusações fiscais. O item 1 é falta de pagamento de imposto por operações próprias e também por operações subsequentes na qualidade de substituto tributário. O item 2 é crédito indevido de ICMS sem elementos que comprovem as entradas. E os itens 3 e 4 são falta de escrituração de documentos fiscais. Está em discussão, deixa eu ver aqui, isso, tem também o item 5, mas o item 5 foi liquidado, né? Então, está em discussão os itens 1, 2, 3 e 4. Doutor Tiago, tem interesse na sustentação oral, fazer algumas considerações? Que eu já estou adiantando aqui que a minha proposta é de conversão em diligência, até porque ambas as partes, né, se manifestaram já nesse sentido. Então, senhor presidente, bom dia a todos. Eu agradeço pela palavra. Eu gostaria de dizer que eu tenho interesse pela realização da sustentação oral quando o processo retornar da diligência. Mas, se me permite, eu gostaria de fazer considerações extremamente breves e gostaria de indagar se a diligência será para conclusão da diligência determinada pela 8ª Câmara, quando o processo chegou no TIT, ou para diligência, inclusive, para se manifestar em relação ao laudo que nós acostamos aos autos. Doutor, eu estou propondo aqui só para cumprir integralmente o que a 8ª Câmara determinou. Eu ainda não avaliei a juntada dos documentos posterior. Vou deixar isso para depois. Perfeitamente. Eu gostaria de fazer considerações extremamente breves sobre 3 aspectos centrais. O grande objeto desse auto de infração da defesa é demonstrar que operações interestaduais ocorreram. Quando o processo chega no TIT, há uma determinação de diligência para que a fiscalização intime as empresas emissoras dos documentos fiscais, o que não foi cumprido integralmente. Tanto a representação fiscal quanto a empresa sinalizam no sentido de que há necessidade de cumprimento integral da diligência. E por fim, e aí é um elemento mais recente, a empresa traz aos autos um laudo exaustivo feito por uma auditoria externa. Eu digo exaustivo e até para justificar a razão pela qual ele chega ao processo alguns meses depois. É um laudo que vem acompanhado com uma prova documental de mais de 4.000 laudas, demonstrando de forma, de novo, exaustiva e não exemplificativa a ocorrência das operações interestaduais. Então, para dizer que faremos sustentação oral no futuro, né, quando o processo retorna dessa diligência, mas justificando a relevância, a pertinência e do porquê esse laudo chega no processo algum tempo depois, que era de fato humanamente impossível que ele chegasse no momento da impugnação, porque as operações eram um volume muito grande de operações e que demandou um tempo para a preparação desse laudo, que avaliou toda a documentação fiscal que deu suporte. Então, eu agradeço e farei sustentação oral no retorno da diligência.
Doutor Tiago, deixa lhe fazer uma pergunta de esclarecimento antes de eu começar o meu voto. Esses documentos que foram juntados, esse laudo aí da auditoria externa, que o senhor se referiu, ele está intimamente ligado com essa diligência que nós estamos determinando, né? Ele está intimamente ligado porque tanto a diligência quanto o laudo se debruçaram sobre as mesmas operações, Tá, né? tá, Então são os mesmos documentos fiscais. tá, Eles têm uma íntima relação. Se a diligência fiscal, por exemplo, conclui de forma favorável, talvez não seja tão necessária a avaliação dele. tá. Por outro lado, um ponto importante é que ele analisou todas as operações que são objeto da autuação. Tá. É que um dos motivos aí que eu nem, porque é uma quantidade enorme aí de documentos e também analisar o laudo, é, eu preferi deixar para depois mesmo, né? Então, mas tá bom, ficou esclarecido aqui. Bom, como eu já havia adiantei aqui para a Câmara, eu estou convertendo o julgamento de diligência, por quê? Porque a oitava Câmara Julgadora converteu o julgamento de diligência referente aos itens 3 e 4, conforme acórdão de folhas 2617 e 2625. Ele determinou aqui, basicamente, que os emissores dos documentos fiscais, que menciona aqui, informassem no processo se realmente as operações ocorreram ou não, né? E aí, em cumprimento à diligência, a fiscalização apresentou a manifestação de folhas 2.631 e 2.632, prestando informações e argumentações acerca da correção do trabalho fiscal referente aos itens 3 e 4. E ainda documentos de folhas 2.633 e 2.634. Mas não notificou os emissores dos documentos fiscais elencados no demonstrativo 3, conforme foi determinado pela Câmara Julgadora. Aí veio a representação fiscal e se manifestou nesse sentido, que apontando que realmente a diligência não foi cumprida integralmente, que deveria ser cumprida. Essa manifestação da representação fiscal foi as folhas 2.637 e 2.638. E o contribuinte também, no mesmo sentido, também está apontando aqui o cumprimento o não cumprimento integral da diligência e pedindo para que seja convertido novamente em diligência para que seja feito o cumprimento integral do que determinou a oitava Câmara. Então, nesse sentido, eu estou determinando, então, convertendo o julgamento em diligência para determinar que os emitentes de documentos fiscais sejam notificados nos termos lá determinado pela Câmara Julgadora, pela oitava Câmara Julgadora, que ele especificou, foi bem claro aqui nos itens 15.1, 15.2 e 15.3 da decisão lá, né? Com relação aos documentos, como eu já disse, né, a petição de folhas 2.648 a 2.648 a 2.651 e documentos de folhas 2.652 a 5.383, eu vou apreciar após o retorno, então, da diligência a pertinência ou não desses documentos, e, enfim, né? Temos aqui a questão do artigo 19, né? Então, é uma situação bem particular, então eu estou me reservando a analisar essa questão posteriormente. Então, nesse sentido, senhores juízes, eu estou convertendo o julgamento em diligência para que efetivamente a determinação da oitava Câmara Julgadora seja integralmente cumprida. Essa é a minha proposta de voto. Processo em discussão. Bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Aguardo a confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento.
Recurso misto, o convertido em julgamento em diligência, nos termos do voto relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço a presença e a colaboração do Dr. Tiago e em breve teremos aí as informações solicitadas, acredito eu. Muito obrigado. Desejo uma ótima sessão aos senhores. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Até breve. Até logo, até breve. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Endotec Produtos Médicos S.A. O relator é o Dr. Samuel de Oliveira Magro. O AIN é o 5024488. Está aqui para sustentar oralmente o Dr. Caio César Morato. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que nos apresente o processo num breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra ao ilustre advogado. Doutor Samuel, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, inicialmente, bom dia a todos os presentes, prestação fiscal, advogado e aos juízes da Câmara. Esse caso tem apenas uma acusação, que é de deixar de pagar ICMS por emissão das notas fiscais eletrônicas, modelo 55, listados no demonstrativo 1, parte desse AIN, no período de janeiro de 2019 a junho de 2022, referente a operações tributadas classificadas pelo contribuinte como isentas, conforme se comprova pelos documentos juntados. O caso aqui, senhor presidente, vou até adiantar um pouco aqui, até para facilitar o trabalho do doutor Caio ali. Na verdade, são alguns produtos médicos, né, que foram comercializados pela autuada. E aqui no AIN tem dois grupos de mercadorias, né, que vão ter defesas distintas. O primeiro grupo é um grupo de mercadorias que o contribuinte entende que são isentas, né? Que entende que são isentas, e aí ela vai defender a isenção dessas mercadorias, né? Um outro grupo, a autuada entende que sim, que elas eram tributadas e, por equívoco, ela não tributou e entrou com pedido, entrou com uma denúncia espontânea na Fazenda, né? Pedindo aí a mudança do escrito fiscal e pagamento. E a questão que essa denúncia foi recebida pela Fazenda, né, que deu a ela um prazo para pagamento, né, para correção e pagamento do tributo devido. E, no entanto, para o pagamento, ela pediu um parcelamento, né, que foi negado pela administração, né, com o fundamento de que se referiam aí a operações de importação e, portanto, não teria aí um óbice legal para o deferimento desse parcelamento. A autuada entrou com mandado de segurança, questionando algumas coisas, e, efetivamente, desse mandado de segurança, ela conseguiu a segurança porque para que a Fazenda analisasse o pedido de parcelamento, né? Então, na verdade, esse é o quadro que se coloca com relação a isso. Então, nós temos aí dois conjuntos de mercadorias, o conjunto que a recorrente entende isentas, de fato, e um outro grupo que ela entende tributada, no entanto, tem esse embrólio aí, que acho que o Dr. Caio vai colocar, da questão dessa denúncia espontânea. Esse é o caso, e acho que podemos passar a palavra, então, senhor presidente, ao advogado. Bom, agradeço o breve relatório do Dr. Samuel e eu passo, então, a palavra ao Dr. Caio César Morato para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Dr. Caio, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente. Agradeço também ao relator também pelo excelente resumo aí do nosso caso. Como bem mencionado, nós temos no auto de infração apenas a indicação de um ato infracional, que seria a não tributação de produtos médicos, tendo aplicado indevidamente a isenção do convênio ICMS 1 de 99. E aí nós desdobramos em dois grupos aí. Muito antes da lavratura do auto de infração,
o contribuinte apresentou um pedido de denúncia espontânea à Secretaria da Fazenda de São Paulo, indicando que parte dos produtos seriam efetivamente tributados, mas por um erro sistêmico acabaram tendo suas saídas não tributadas. O contribuinte ainda requereu no próprio pedido de denúncia espontânea o parcelamento do valor do ICMS em aberto. Vale destacar aqui que a gente está falando de ICMS nas saídas internas. No meio do caminho do processo de denúncia espontânea, a autoridade responsável pelo parcelamento acabou por indeferi-lo sobre o estranho argumento de que estaríamos falando de ICMS importação. E aí é nítida a situação de que em ambos os casos estamos falando do mesmo imposto, com mesmos valores, mesmas bases de cálculo. Então, tivemos um equívoco lá e que foi necessária a impetração de mandado de segurança para saná-lo. Processo judicial continua em andamento, com uma parcial procedência apenas no sentido de que fosse mantida a multa de mora, mas não a de ofício, né, de maior percentual. Ele ainda não acabou, mas é certo que o deslinde ainda deverá se dar na via judicial. Um ponto que nós chamamos atenção para esse fato é a nulidade do auto de infração. Primeiro, pelo fato de ele não ter sido submetido ao controle de qualidade. A gente sabe que a portaria 115 acabou sendo revogada mais recentemente, mas à época da lavratura do auto de infração, ela estava vigente. Nesse momento do controle de qualidade, certo é que seria verificada a coincidência dos valores com o objeto da denúncia espontânea, e assim, pelo menos, o auto de infração seria desdobrado apenas para lançamento de eventuais valores para fins de prevenir a decadência e não com a exigência da multa de ofício, que também foi objeto de lançamento no procedimento de denúncia espontânea. Então, a gente tem um duplo lançamento aí. E ainda, seguindo as questões de nulidade desse auto de infração, a gente destaca o fato de que a situação, quando da lavratura do auto de infração, a mesma fiscal que vinha trabalhando lavrou o auto, mas sequer mencionou a situação da existência da denúncia espontânea. Isso, com certeza, é uma causa de nulidade, a nosso ver, uma vez que não contempla a descrição correta e que seria essencial para que os julgadores, em quaisquer das instâncias administrativas, analisasse com clareza e efetividade os pontos aqui em discussão. Bom, passados esses pontos aí, na remota hipótese de não ser acolhida a nulidade, ao menos quanto a esse ponto do auto de infração, nós pedimos aqui a exclusão da multa de ofício aplicada no auto de infração quanto a essa parte infracional, uma vez que acolhida na esfera administrativa a denúncia espontânea e que realizada todo o procedimento pelo contribuinte, previamente ao início da instauração do procedimento fiscal, que atrai o artigo 138 do CTN. Em resumo, essa é a primeira parte do auto de infração. A segunda parte diz respeito à efetiva aplicação do convênio ICMS 1 de 99. E é um tema que tem sido analisado com frequência aqui no TIT, bastante noticiado na mídia, por conta da necessidade de evolução do convênio 1 de 99. Temos, regra geral, aqui produtos cuja finalidade estava prevista no convênio 1 de 99, mas ao decorrer do tempo, esses produtos sofreram evoluções tecnológicas, sendo que os produtos inicialmente previstos no convênio deixaram de existir. Então, com a substituição da matéria utilizada
nos produtos, considerando que o rol de produtos ali continham materiais também específicos, não mais usuais, o fiscal, ao realizar uma interpretação bastante restritiva do convênio, acabou por excluir alguns produtos. Mas, no caso aqui, nós temos que os produtos posteriormente sobrevieram a constar do próprio convênio 1 de 99, né, em especiais os coils de aneurisma, que antes eram classificados como clipes e depois foram inseridos como os próprios coils em momento posterior à lavratura, né? E outros produtos aqui, como a situação do catéter, que é previsto também no convênio ICMS, mas que é comercializado em algumas situações como microcatéter, por ter uma espessura inferior, né, aplicação em artérias e veias de calibre inferior, mas não deixam de cumprir a mesma função. Então, o que se pretende aqui não é uma aplicação ampla da isenção prevista, porque nós sabemos que o artigo 111 do CTN prevê que os benefícios devem ser interpretados de maneira literal, mas que não seja textual com o casamento, mas sim uma interpretação mínima do legislador quanto à aplicação do benefício, em especial quando nós estamos falando do direito à saúde e buscando a intenção do legislador. Essas são as considerações que a gente tinha aqui sobre o recurso voluntário e agradecemos a atenção de todos. Agradeço e cumprimento o Dr. Caio pela sustentação oral, pela forma objetiva e clara com que expôs assim os seus argumentos. Passo então a palavra ao ilustre relator, Samuel de Oliveira Magro, para que apresente o seu voto. Ok, obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Caio, pela apresentação aí, pela objetividade. Vou passar a leitura, então, do voto e ao final, fico à disposição aí para alguma dúvida que os demais juízes tenham. Vamos lá. Afasto inicialmente a alegação de nulidade do AINS ordial por supostamente não ter sido submetido aos preceitos da portaria CAT 115 de 14. Ocorre que, consoante o artigo 2º dessa portaria, o auto de infração em tela se submeteu à análise da Comissão de Controle de Qualidade, e se ele foi lavrado é porque a referida comissão entendeu que o caso exigia a imposição da penalidade. Essa análise não constitui requisito de validade do AIN, como assentado em inúmeros acordos da Câmara Superior deste egrégio tribunal. Os requisitos que dão validade a um auto de infração são aqueles elencados no artigo 142 do CTN, que, no caso presente, foram todos fielmente observados, não restando qualquer mácula sobre a autuação. Nem mesmo o disposto no artigo 34.3 da Lei 13.457, de 2009, foi negligenciado pela autuação, como argumenta a recorrente para alegar sua nulidade, por não informar sobre a existência de decisão judicial com determinação oposta pretendida pela autoridade fiscal. O dispositivo citado exige a descrição do fato gerador, da obrigação correspondente e das circunstâncias em que ocorreu. Não existia nenhuma decisão judicial que os afetasse quando ocorridos os fatos geradores lançados em inicial, e estes estão perfeitamente descritos nesses autos e sustentados em provas que demonstram todas as circunstâncias que o envolveram. A decisão trazida pela autuada diz respeito tão somente à análise de seu pedido de parcelamento de parte do débito lançado na inicial, num processo que nem mesmo discute a ocorrência dos fatos geradores da obrigação lançada na inicial relativos a essa parte, que ela mesma reconhece ocorridas. O auto de infração foi lavrado por agente competente e de sua lavratura o contribuinte foi regularmente notificado. A ele foi apresentado o motivo da autuação e todos os documentos que sustentam a acusação fiscal. Nenhum cerceio pode ser alegado em sua defesa, que lhe foi garantido em todas as fases desse processo administrativo. Na peça exordial, o fisco exige o ICMS incidente sobre as saídas tributadas das mercadorias elencadas no demonstrativo 1, as folhas tais.
que a recorrente considerou isentas. Na análise do presente recurso, essas mercadorias podem ser separadas em dois grupos distintos. Um formado pelas mercadorias que a autuada reconhece serem tributadas pelo imposto em tela e outro formado pelas mercadorias que ela entende isentas. Quanto ao primeiro grupo, a defesa se sustenta na alegada omissão do fisco em reanalisar seu pedido de parcelamento relativo aos débitos confessados em denúncia espontânea e na impossibilidade de cobrança de multa de mora sobre esses débitos. Ocorre que, antes mesmo da lavratura do AIM, essa matéria foi levada ao Poder Judiciário no mandato de segurança número tal, impetrado pela recorrente perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ela pede que, e aí eu transcrevo aqui os pedidos, que ela basicamente pede que seja reconhecida a integralidade da denúncia espontânea, que seja deferido o parcelamento, ou, pelo menos, seja determinado a concluir com a conclusão da análise do pedido de parcelamento. Esses são os pedidos que estão lá no mandato de segurança que eu transcrevo aqui. E continuo. A propositura dessa ação, consoante o artigo 30 da Lei 13.447, de 2009, caput, não impede a lavratura da auto-infração, mas na dicção do seu parágrafo 1º, implica renúncia ao direito de litigar no processo administrativo tributário e desistência do litígio pelo autuado. Em decorrência, falta-lhe interesse de agir na esfera do processo administrativo tributário, motivo pelo qual esse recurso não deve ser conhecido nessa parte. E aqui eu destaco, então, que são os itens 3.2 e 3.3 do recurso ordinário. Mantém-se a discussão sobre as operações com o segundo grupo de mercadorias, que a recorrente sustenta gozarem da isenção prevista no convênio CONFAS ICMS 1 de 99. Compõe esse grupo as seguintes mercadorias, e aqui coil de platina, microcatéter, microguia e fio-guia. A lide relativa a essas mercadorias se resolve pela análise do conjunto probatório produzido nos autos. E, às folhas tais, a recorrente juntou folders e manuais destes produtos que permitem conhecer seu uso e composição. Como bem apontou a representação fiscal, a norma de outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, conforme o inciso 2 do artigo 111 do CTN. Assim, no caso de análise, as mercadorias que a recorrente diz serem isentas pelo convênio ICMS 1 de 99, além de estarem classificadas no NCM previsto nessa norma, devem corresponder à descrição ali apresentada. É ônus dela, que afastou a cobrança de imposto aplicando a norma isentiva, demonstrar a exata correspondência de suas mercadorias com as prescrições dessa norma. Não há nenhuma divergência nesses autos quanto à isenção prevista nesse convênio para a espiral de platina classificada no NCM e tal. A controvérsia se assenta apenas na correspondência entre a descrição da mercadoria classificada pela recorrente nesse NCM e aquela prevista na norma isentiva. A autuação recaiu sobre 4 mercadorias classificadas nesse código, que são a Hidrosoft, Microplex, Hidroframe e Sistema Intrasacular Web SL. De plano, a autuação deve ser mantida relativamente à mercadoria Sistema Intrasacular Web SL, pois a recorrente não trouxe aos autos nenhuma informação sobre ele, impedindo este órgão de julgamento de conhecer sua composição, uso e características. Quanto ao Hidroframe, ela juntou às folhas tais um folheto que apresenta apenas algumas características do produto, mas não informa de que material é feito, informação fundamental, posto que a norma isenta exclusivamente as espirais de platina. De acordo com o seu manual, juntado às folhas tais, o produto, o Hidrosoft, consiste em um coil implantável acoplado ao sistema de distribuição chamado VTRAC Delivery Pusher. Fecha aspas, que essa é a descrição que está lá. A descrição ali apresentada e as instruções de uso deixam claro que essa mercadoria não é um coil de platina, mas um sistema mais complexo em que esse é apenas um dos componentes, certamente o principal, mas não o único. Essa conclusão é reforçada pelas informações específicas e detalhadas do dispositivo, as folhas tais, que explicita que a espiral de platina é apenas um elemento de um dos 3 componentes distintos que integram o produto Hidrocoil Hidrosoft.
Essa mercadoria não corresponde à descrição apresentada no item 197 do anexo único do convênio CMS 1 de 99, e, por isso, não é abarcada pela isenção nele prevista. Da mesma forma, o produto Microplex Coil é descrito em seu manual, as folhas tais, como um coil implantável, na verdade, uma descrição semelhante à anterior, né? Coil implantável acoplado ao sistema de distribuição, VTRAC, Delivery e Push. Tudo o que foi dito com relação à mercadoria anterior pode ser aqui repetido, inclusive no tocante às informações específicas e detalhadas do dispositivo. Pelas mesmas conclusões anteriores, não se aplica a esta mercadoria a isenção em tela. Também não são beneficiados com a isenção determinada no convênio em questão os microcatéteres associados, negociados pela autuada. Ao contrário do que ela argumenta, o microcatéter Headway não é um catéter guia para angioplastia transluminal percuta, cuja isenção está prevista no item 25 do anexo único do convênio. Os manuais do microcatéter Headway Duo e o Headway, apresentados às folhas tais, claramente demonstram que eles são um produto distinto do catéter guia. As instruções para uso orientam a montagem de um componente binário constituído do microcatéter e um fio guia, e a introdução desse conjunto no interior do terceiro elemento, o catéter guia. Essas são as disposições literais do manual, e aqui eu transcrevo o manual. Dessa forma, dúvida não há que o microcatéter vendido pela autuada não corresponde ao catéter guia elencado na norma de isenção. Por fim, nada do material relativo ao fio guia Traxxas 14 polegada, também referido como microguia, né, em alguns momentos, trazido pela autuada, as folhas tais, conduz à conclusão de ser ele um guia de troca para angioplastia, relacionado no item 27 do anexo 1 único do convênio ICMS 1 de 99, como argumento recorrente. Apenas a conclusão contrária pode ser alcançada, pois encontro na folha tal a informação de que esse produto é abre aspas, a primeira microguia de neuro que pode ser transformada em guia de troca, fecha aspas. Ora, se essa microguia pode ser transformada em guia de troca, é absolutamente certo, por dedução lógica, que ela não é uma guia de troca. Nada é algo que só pode vir a ser depois, após sua transformação. Como o convênio ICMS não estabelece a isenção de fio-guia ou de microguia, correta a exigência do imposto incidente sobre a circulação dessa mercadoria. Em conclusão, pelos motivos expostos, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego provimento à parte conhecida. Então, senhor presidente, esse é o meu voto aí, que eu coloco, então, aí a apreciação da Câmara. E fico aí à disposição para qualquer dúvida que os senhores tenham a respeito da matéria. Obrigado, doutor Samuel, pelo voto. Cumprimento pela fundamentação aí exposta. O processo está em discussão. Samuel, você precisa registrar o voto. Sim, senhor presidente, só um minutinho que eu fiz algumas correções de gramaticais no meio do caminho, então só estou aqui atualizando aqui a versão e já vou registrá-la. Ok, senhor presidente, obrigado. Já está registrado. Registrado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa.
Só estou dando uma olhada aqui numa documentação, Samuel, que você mencionou. Sabia aquilo que eu precisava. Muito bem, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, não provido nos termos do voto do relator. Agradeço a presença do Dr. Caio César e estou encerrando o julgamento. Obrigado, doutores. Muito obrigado. Bom dia, boa semana. Bom dia. Vamos para o próximo processo da pauta. O próximo processo é a Novis Industrial Farmacêutica Limitada, o AIN é o 5-011-018, relator Dr. Argos Magno Gregório, e não há inscritos para sustentação oral, de modo que eu passo a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Dr. Argos, com a palavra. Presidente, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas, doutor Samuel, doutora Luciana, doutor Luiz Eduardo. Cumprimento aqui o pessoal que nos dá suporte, especialmente Jailson, que nos acompanha hoje. Aqueles que nos assistem, receba também meus cumprimentos, advogados, enfim, todos aqueles aqui que estão presentes. Presidente, este caso é um caso de 3 autuações, 3 infrações, em que a primeira se tratava de crédito indevido, mas foi quitada. Então, só foram devolvidos aqui ao nosso tribunal as infrações 2 e 3, que são: a primeira, remeteu mercadorias no valor de tanto a destinatário diversos do indicado nas notas fiscais eletrônicas. E a terceira infração, falta de escrituração no período de fevereiro a dezembro de 2018, documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias no estabelecimento. Então, essencialmente, é um processo em que temos aqui um recurso ordinário e que, se o senhor me permitir, eu passo a leitura do voto, que não é extenso, e assim ele está relativamente autoexplicativo, a despeito de que os colegas já conhecem aqui o meu entendimento. Posso passar a leitura, presidente? Pois não, pode ir Vamos direto. lá. Eu vou fazer aqui, poupá-los de algumas citações e por aí vai, assim como o relatório. Vamos lá. De início, eu destaco que a matéria a ser examinada por esse Tribunal de Pós-Taxas adstringe os itens 2 e 3 deste AIN. Isso que foi reconhecido nos autos o pagamento em relação ao item 1, e, por consequência, a extinção do crédito tributário respectivo, conforme bem exposto pelo julgador de piso, junto ao item 16, sua decisão, as folhas 14 e 98. Eu cito aqui. Rememoro os termos da infração, cito as infrações. Na verdade, aqui está 1 e 2, mas são 2 e 3, eu vou corrigir. Pois bem, cito aqui entendimento do STJ sobre a desnecessidade de se pronunciar absolutamente sobre tudo o que foi trazido, mas vamos lá. Vou às páginas 1506 dos autos e da leitura do recurso ordinário manejado, encontro brevíssimas considerações acerca da sua tempestividade, seguidas de breve descrição dos fatos. Imediatamente, junto ao item 3, a recorrente passa a discorrer sobre a nulidade da decisão recorrida, entendendo tem o julgador monocrático deixado, abro aspas, de analisar todos os arquivos apresentados pela recorrente, junto de sua defesa, as páginas 234 a 1443 dos autos. Textualmente, assim se pronunciou a recorrente, junto aos itens 11 a 13 das folhas. Eu cito aqui ela dizendo que não foram analisados os documentos. Muito bem. Revisito a aguerreada decisão de folhas 1491. Em relação aos documentos a que se refere a recorrente, diga-se por ela acostados às folhas 234 a 1443,
Não há uma única linha sobre o seu conteúdo. Ao revés, encontro apenas argumentos genéricos e de pobreza franciscana junto ao item 26, folhas 1500, cujo teor aqui copio. Eu vou ler para ficar claro. O julgador assim diz: o contribuinte alega que agiu de boa fé. No entanto, tal alegação não restou documentalmente comprovada nos autos. Não há provas que assegurem a regularidade das operações e tampouco comprovação de que o autuado tomou as devidas precauções inerentes quanto à regularidade dos destinatários. Fecho aspas. Adiante, constato que junto aos itens 27 a 36 da decisão sob lupa, igualmente não há qualquer análise sobre a prestabilidade dos mencionados documentos. Tampouco referência que dê ou negue suporte ao quanto alegado pela recorrente no que tange ao seu teor. A falta de prestação jurisdicional é concessa vênia e inconteste. Se a recorrente alega que não só a sua boa-fé, como assim fez junto ao item 14 de sua peça ordinária, como também a tomada de todos os cuidados cabíveis ao comercializar seus produtos com seus clientes, e para tanto trouxe aos autos os documentos acostados às folhas 234 a 1443 deste expediente administrativo, fato é que andou mal o julgador monocrático quando deixou de analisá-los, eis que sobre os mesmos sequer se pronunciou. É consolidado o entendimento desse Tribunal de Depositários acerca da inafastável necessidade de apreciação dos argumentos relevantes trazidos em sede de apelo pela recorrente, sob pena de não o fazendo incorrer em manifesta negativa de prestação jurisdicional por fundamentação deficiente. É exatamente o que extrai da decisão de folhas 1491. Diante de tal realidade, penso que o imediato julgamento do presente aí nessa instância, quanto a provas que sequer foram analisadas anteriormente, revela patente nulidade processual, o que denotaria afronta à letra do artigo 5º, inciso 4º da Lei Complementar Bandeirante 939/2003, que é a duplicidade de instância, de modo que resultaria em novel e adicional nulidade, por certo passivo de anulação, em sede de julgamento pela colenda da Câmara Superior desta Casa de Impostos e Taxas. Deixo consignado a adotar o entendimento de que a garantia de duplicidade de jurisdição ultrapassa a vertente orgânico-funcional, eis que substancial, de modo que se garante ao contribuinte a dupla decisão por órgãos julgadores hierarquicamente distintos, efetivamente sobre determinado pedido e correspondente causa de pedido trazidos ao contencioso administrativo tributário, não se confundindo com o simples fluxo processual que transcorre por meio de duas instâncias julgadoras. E suposto acolho a nulidade processual suscitada em vergastada preliminar recursal, eis que reputa insuperável a falta de prestação jurisdicional da decisão recorrida, restando inaplicável, a meu sentir, a aplicação da tese da causa madura, mormente por envolverem os presentes autos matéria fática passiva de comprovação documental. Por tais razões, deixo, pois, de analisar o mérito propriamente dito. Diante do aqui exposto, com o fito de preservar a duplicidade de instâncias, princípios da ampla defesa e contraditório, anulo integralmente a decisão ACO, por ausência de motivação e fundamentação, para que outra seja proferida apresentando justificativas factuais, interpretativas e legais sobre todas as aduções do autuado apresentadas em sua defesa de folhas 234, levando-se em consideração todas as alegações e respectivas provas trazidas até as folhas 1443, as quais se relacionam com as razões de impugnação apresentadas em sua defesa original. É como voto que ora submeto ao crivo de meus pares. É isso, presidente. Eu entendo que a decisão é nula por falta de motivação, por falta de apreciação dos documentos. Eu li e reli a decisão, apenas aquele parágrafo que eu mencionei, em que fala de modo absolutamente genérico. Os documentos juntados são imprestáveis. Sem pormenorizar, sem dizer por que são imprestáveis, quais, estes ou aqueles. Já não é de hoje esse meu entendimento, conhecido aqui da Câmara, portanto, este é o voto pela decisão de se dar uma nova decisão de primeiro grau, com retorno dos autos à primeira instância. Cumprimento o doutor Argos pelo voto proferido, muito claro e muito preciso aí nas suas fundamentações. O processo está em discussão. Muito bem, não havendo inscritos, estou encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação dos senhores juízes. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. A decisão proferida, anulada, retornando, então, para a fase de defesa, à unanimidade. Julgamento encerrado. E, com o encerramento deste julgamento, nós cumprimos a pauta de hoje.
Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT. Eu peço que o Jailson, então, encerre a nossa gravação, agradecendo a todos e desejando um bom dia, inclusive aqueles que nos estão assistindo. Uma boa semana a todos. Jailson, pode encerrar, por favor.